Vamos dar continuidade à nossa aula de hoje e agora vamos abrir nosso livro de História na página 144. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse processo pelo qual o Brasil passou da independência. Livro de História, página 144. Acompanhe a leitura que a tia vai fazer. Após o retorno da família real, o Brasil continuou como Reino Unido ao de Portugal por mais 15 anos. Os políticos portugueses, entretanto, pretendiam transformar o Brasil novamente em uma simples colônia. Nessa época, havia entre os brasileiros uma campanha política para que o Brasil ficasse independente de Portugal. E mesmo Dom Pedro cada vez mais irritava-se com as ordens vindas de lá. No dia 7 de setembro de 1822, o imperador retornava de Santos, quando recebeu, enviada pela imperatriz Dona Leopoldina, sua esposa, a notícia de que Portugal havia anulado várias de suas medidas em relação ao Brasil. Muito contrariado, Dom Pedro deu o grito do Ipiranga, erguendo sua espada e dizendo: independência ou morte. Então, ali era uma situação que nem o Brasil aguentava mais e nem o próprio Dom Pedro, né? Que ele não podia ter autonomia de resolver, de conquistar coisas aqui para o povo brasileiro. Tudo tinha que depender de Portugal e como ele foi contrariado, né? Então ele ficou muito chateado e ele resolveu tomar as dores, né, do povo do Brasil. Então esse quadro retrata justamente isso aí, as margens do Ipiranga, o Dom Pedro dizendo essa frase bem conhecida: independência ou morte. Página 145. Desvendando os mitos, o quadro de Pedro Américo. Aí tem falando sobre as mulas, as testemunhas, o quadro e o grito. São curiosidades. Esse momento ficou conhecido como o Grito do Ipiranga, ou Grito de Independência, porque aconteceu às margens do Riacho Ipiranga, próximo a São Paulo, onde, reunindo sua comitiva, Dom Pedro tornou o Brasil independente de Portugal. Nosso país se tornou uma monarquia e Dom Pedro I foi o imperador constitucional. Após a independência do Brasil, Dom Pedro I reinou por 9 anos, mas em 1831, por conta do falecimento em 1826, de Dom João VI, seu pai, teve que lutar por seus direitos em relação ao trono português. Então ele ficou dividido, né, entre Brasil e Portugal devido ao falecimento do pai dele. No Brasil, na luta pela independência e na organização do primeiro governo imperial, foi muito importante o trabalho de José Bonifácio de Andrada e Silva, considerado o patriarca da independência. Quando Dom Pedro I retornou a Portugal, deixou no Império do Brasil seu filho, o príncipe regente Dom Pedro de Alcântara, com apenas 5 anos de idade, aos cuidados de José Bonifácio. Tempos depois, Dom Pedro de Alcântara reinou no Brasil com o título de Dom Pedro II. Então, como ele era apenas um garotinho, ficou sobre a guarda de José Bonifácio, o qual fez dele um grande imperador, né, futuramente. Na página 146, nós temos aí o hino da independência, que tem uma letra muito bonita. Ele foi escrito por Evaristo de Veiga. Dom Pedro é a música, a melodia de Dom Pedro. Fala assim, ó: já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servil.
ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os grilhões que nos forjava, da perfídia astuto ardil. Houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Brava gente brasileira, longevá temor serviu, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Não tem mais ímpias falanges, que apresentam face hostil. Vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Aí vem de novo o refrão e a última estrofe. Parabéns, ó brasileiros, já com garbo varonil. Do universo entre as nações, resplandece a do Brasil. Depois você tenta colocar, pesquisar a melodia dessa letra e você coloca e dá uma lida, acompanha na letra, tá? E depois em casa com calma, depois do vídeo, você lê novamente as páginas 144 a 146, que a gente deu apenas uma breve pincelada, mas seria bom você ler com mais calma, tá? Agora vamos pegar o nosso estojo aí com lápis, borracha. Vamos responder a página 147, aliás, as páginas, né? Até a página 149. Vamos fazer juntos, ok? Primeira questão. Marque com X a resposta certa. Letra A. Após o retorno da família real, os políticos portugueses queriam transformar o Brasil novamente em colônia. Na letra A, a resposta é colônia. Letra B. Nessa época, quem governava o Brasil em nome de Portugal era, letra B, Dom Pedro. C. O dia 9 de janeiro de 1822 ficou conhecido como o dia do, letra C, fico. Letra D. Havia no Brasil nessa época uma campanha a favor de que o Brasil ficasse independente de Portugal. É o primeiro quadrinho. Segunda questão. Transcreva a resposta positiva de Dom Pedro aos brasileiros, que ficou conhecida como o Dia do Fico. Que frase foi essa? Essa tem que estar, entre aspas, que indica a fala de alguém, né? Então vamos lá. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Então, é toda essa frase aí que você vai transcrever do texto. Terceira questão. Pinte o nome do príncipe regente que se tornou o imperador do Brasil após a independência. Quem foi ele? Dom Pedro I. Agora virou a página e coloca na página 148. Quarta questão. No quadro abaixo, informe os dados sobre a independência do Brasil. Você vai colocar no primeiro, data e local em que se encontrava Dom Pedro. Qual é essa data e local? Na quarta questão. 7 de setembro de 1822, o local, as margens do Riacho Ipiranga. Segundo retângulo. Palavras de liberdade, quais foram elas? Entre aspas, independência ou morte. Quadrinho verde, nome dado ao acontecimento e sua consequência. O nome dado ao acontecimento, Grito do Ipiranga. Qual foi a consequência? O Brasil ficou independente de Portugal. E o último quadrado, pesquise o nome completo do proclamador da nossa independência. Pasme, mas isso aqui tudo é o nome de uma pessoa, o nome completo de quem proclamou a independência. Olha só, Dom Pedro I, olha o nome dele. Pedro de Alcântara
Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel Gabriel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Borbu. Esse é o nome completo de Dom Pedro. Antigamente era assim, as pessoas tinham de 10 nomes em diante, né? Como hoje só 2, 3 nomes não. Quinta questão. Quem sou eu? Você vai escrever a resposta dentro da bandeira, viu? Escreva o nome dentro da nossa bandeira e pinte-a utilizando suas cores. A pergunta é: brasileiro considerado patriarca da independência, quem é? José Bonifácio de Andrada e Silva. Esse nome você vai escrever dentro da bandeira. E em seguida você vai pintar a bandeira nas cores corretas, né? Verde, o retângulo, laranja, ou verde, amarelo, azul e branquinha, aquela faixazinha que você não pinta. Página 149. O que esta imagem representa para a história do Brasil? Na sexta questão, tá bem aqui ó, no cantinho. O início da monarquia. Sétima, o quadro de Dom Pedro Américo, destoa de aspectos de realidade brasileira, como você viu na página 145. Reflita sobre os motivos do pintor para retratar nossa independência dessa forma e converse com o seu professor e turma. Essa atividade a gente não pode fazer porque a gente não está tendo as aulas presenciais. Oitava e última questão. Marque um X nas alternativas corretas. A primeira, o momento que Dom Pedro gritou independência ou morte ficou conhecido como Grito do Ipiranga? Sim, está correto. Segunda frase. O Grito da Independência aconteceu às margens do rio Iputinga? Não. Terceira frase. Dom Pedro I reinou por 9 anos no Brasil? Ok, está correto. Quarta frase. José Bonifácio ficou responsável por cuidar de Pedro de Alcântara? Também está correto. E a última, Dom João VI faleceu e Dom Pedro I teve que lutar por seu direito em relação ao trono português. Também está correto. O que é que você vai fazer agora? Você vai pegar, você vai ler as páginas 150 aí com calma, 151 e 152. Depois dessa lida com bastante calma, você vai responder as páginas 153, 154 e 155, ok? Aí quando for na nossa próxima aula de história, a tia fará a correção. Agora não deixe de ler, não deixe de fazer essa atividade, porque os conteúdos da gente estão bastante atrasados e a gente está quase finalizando, né, o ano. Então vamos lá, foco e muito capricho e se concentre aí na hora da leitura, tá bom? Um beijão e bons estudos. Tchau!